Qual é o seu nome? Meu nome é Max Leal. Qual é a sua idade? Eu tenho 38 anos. O que você faz? Ou qual é a sua profissão neste momento? Neste momento eu estou como líder comunitário, a serviço da comunidade. O que é para você a arte? Bom, a arte, para mim, é a habilidade que o ser humano tem em dar forma ou de externar sentimentos já criados por Deus. Deus veio, fez a criação, criou as coisas e o ser humano vem e recria aquilo e dá outra forma para aquilo que Deus criou. Então, para mim, arte significa essa habilidade que o ser humano tem. Ok. Estamos aqui com Maxi Leal, presidente do Conselho de Segurança do bairro do Tapanã. Eu gostaria de saber de você, Maxi, o que é o Conselho de Segurança, o que levou vocês a criar esse conselho e o que hoje o conselho vem proporcionando com relação à segurança do bairro aqui do Tapanã. Bom, como eu já é de conhecimento, né, das pessoas, que foi montado o Conselho de Segurança aqui do bairro, o Conselho tem muitas finalidades, mas a finalidade do Conselho é a prevenção com relação à segurança. E eu quero falar um pouco dessa prevenção e também da relação entre o Conselho de Segurança, a parte da segurança, e o projeto Jovem Ideia, que é a filosofia do Conselho de Segurança. E ali a gente vai mostrar umas fotos onde tudo começou, e aí eu vou relatar parte por parte como é essa afinidade entre o Conselho de Segurança e o projeto Jovem Ideia. Bom, quer dizer que a atuação do Conselho de Segurança hoje, vocês acreditam, apostam nele como uma alternativa para amenizar o índice de violência que é muito alto aqui no bairro do Tapanã. Seja isso, né? É isso aí. Bom, eu vou explicar aqui para vocês como é que foi que começou a questão do Conselho de Segurança, etapa por etapa, e qual a finalidade do Conselho de Segurança. Como vocês podem observar, aqui foram as fotos eletivas numa eleição municipal para a escolha de quem vai para Brasília, no qual eu fui eleito para representar Belém em Brasília na questão da segurança pública. Após a eleição municipal, teve a eleição estadual, que foram essas duas aqui. Essa aqui é a secretária do Ministério da Justiça. Posterior a isso, nós reunimos com as entidades locais e igrejas, líderes comunitários e os comandos da Polícia Militar do bairro, que é a 23ª e 24ª ZEPOL. Entre alguns líderes, o Major Elcio e aqui o Coronel Costa Júnior, um dos criadores do programa Segurança Cidadã, que tem essa filosofia de polícia comunitária. E como vocês podem observar aqui as fotos das palestras, foto das reuniões com a comunidade, e essas três fotos aqui representam a posse do Conselho de Segurança no dia 31 de junho de 2009. Então, no dia 31 de junho de 2009 foi eleita a primeira diretoria do Conselho de Segurança do bairro do Tapanã. E essas duas últimas fotos já representam o Conselho de Segurança na Prefeitura de Belém, onde nós estávamos sendo apresentados para o GGIM, que é um gabinete de gestão integrada do município, e aqui nós estávamos fazendo já a posse e a apresentação na prefeitura. E aí tudo começa, o trabalho do Conselho de Segurança no bairro do Tapanã. Bem, agora eu vou falar aqui sobre a ligação, sobre o elo que tem entre o Conselho de Segurança do bairro, os Conselhos Estaduais de Segurança e o Ministério da Justiça. Depois que fui a Brasília representar Belém na Conferência Nacional de Segurança Pública,
abriu-se um leque de informações e qual era o objetivo do PRONASSE, que é o Programa Nacional de Segurança com Cidadania, para o país. E lá nós trouxemos essa filosofia, essas ideias para cá. Porque eu vim de um bairro carente de Belém, de uma periferia de Belém, e que é considerada um bairro perigoso. Fugindo dessa realidade, eu tentei fugir desse bairro para vir para cá, para um lugar como esse que vocês estão vendo agora, um lugar legal, um clima bom, um clima de paz, tranquilo. Mas, de qualquer forma, a violência acaba abrangendo os moradores da comunidade. Porque essas pessoas que estão nesses bairros perigosos, eles acabam, a partir do momento que chega o progresso, a partir do momento que chega os programas sociais para esses bairros, o que é que acontece? Os meliantes eles acabam migrando para outros lugares. E é o caso aqui do bairro do Tapanã. O Tapanã é considerado um dos bairros mais perigosos de Belém também. E aí o que aconteceu? Percebendo isso, na nossa comunidade aqui, nós fizemos um trabalho pioneiro. Nós fizemos uma conscientização entre os bares, fizemos uma conscientização entre aquelas pessoas que vinham de fora, e nós organizamos a nossa comunidade. E a partir desse momento, e que nós trouxemos as ideias de lá, de Brasília, para implantar no bairro do Tapanã, aí percebemos que a segurança não dependia só da polícia, a segurança não dependia só das forças de segurança, não só do governo. Nós, como cidadão, precisamos fazer alguma coisa, precisamos tomar alguma atitude e não deixar apenas que o Estado faça a sua parte, sem a nossa contribuição. Então reunimos várias lideranças do bairro e montamos esse Conselho de Segurança, com o objetivo de trabalhar na prevenção, que a melhor forma de proteger alguém é você educá-la, é você mostrar um novo caminho, um novo horizonte para aquela pessoa. Então a filosofia do Conselho de Segurança do bairro do Tapanã é trabalhar em várias comunidades do bairro com os projetos sociais. Só que a gente encontrou dificuldade porque os governos, tanto estadual quanto municipal, pouco investem na parte de prevenção. Eles pouco investem na parte de programas e projetos sociais. E aí o que acontece? As crianças crescem de uma forma que elas não têm onde brincar, não têm onde correr por causa da violência, não tem um espaço aberto, um espaço fechado para que eles possam desenvolver o talento que eles têm. Aí foi quando eu conheci, em uma dessas viagens, que foi lá na ilha do Combu, nós estivemos lá participando do nosso projeto local aqui da comunidade, dando exemplo lá de como a gente estava trabalhando a questão da segurança, e lá eu conheci o projeto Jovem Ideia, através do Ricardo, que é coordenador aqui municipal. E me encantei com o projeto, começamos a conversar, começamos a trocar informações. Ele esteve aqui na comunidade, viu o nosso trabalho. Eu estive lá na escola Bosque e lá eu percebi que tinham mais de 30 grupos de jovens, adolescentes participando desse evento. E cada um com a sua arte, cada um com a sua habilidade, cada um com o seu conhecimento, cada um com a sua forma de se expressar, com a sua forma de comunicação, uns cantado, outros falando, outros fazendo mímica, outros com bonecos, outros com expressão corporal, e eu me encantei com isso. E vi que era aí que estava o segredo, um dos segredos de poder evitar com que os jovens partam para a criminalidade. Porque quando um jovem ou um adolescente chega a cometer um delito ou um crime, o que é que acontece? Já aconteceu. E aí vem a data, vem a FUNCAP e dão para esse jovem medidas socioeducativas para tentar reabilitar aquele jovem à sociedade novamente. Já o Jovem Ideia é diferente, já trabalha na base,
já trabalha na construção de um caráter, na formação de um caráter. E é aí que eu vejo a importância do Jovem Ideia. Aí que eu vejo a importância de a gente criar espaços, da gente poder usar, a princípio, como está sendo feito, usar a própria arte, o conhecimento, entendeu? Por exemplo, hoje estou aqui com o Michel, quem está me entrevistando aqui é o Michel, está conversando comigo aqui, e nessa troca de informação ele tem experiências lá na comunidade dele, que ele vai trazer para cá. De contrapartida, nós vamos dar a nossa experiência para a comunidade que ele mora. E aí nós vamos criar o quê? Uma força, uma rede, um elo. Que aí essas experiências vão crescendo, crescendo, crescendo. E aí vai ficar difícil os governos ou as pessoas não aceitarem esse trabalho, aceitarem essa ideia. Aqui na comunidade, por exemplo, aqui no bairro do Tapanã e na comunidade, nós temos vários grupos de carimbó, temos grupos de quadrilha, temos 6 quadrilhas folclóricas juninas, temos grupos de teatro, temos grupos de dança, temos grupos de dance, temos grupos de hip hop, e esses grupos eles se encontram, estão começando a se encontrar através do projeto Jovem Ideia, que foi implantado, pelo menos a primeira vez que eu vi, foi lá na ilha do Outeiro, na ilha de Caratateua, onde eu vi o trabalho, e a partir de lá nós começamos a pegar a experiência e trazer para cá para o bairro. E dentro do bairro esse trabalho tem se expandido de uma forma incrível. Porque semana passada nós tivemos um evento na comunidade de Vitória e vários grupos já se apresentaram. Aí nos grupos dos colégios, que nós estamos percebendo, tem as fanfarras, tem os grupos de dança. Então, gente, esse trabalho é o trabalho exemplo que o Brasil precisa ver. Que os governos, que os nossos gestores, eles possam investir nesta área da capacidade, capacitar os jovens, capacitar os professores, dar apoio para esse projeto do Jovem Ideia, que é também um trabalho do Conselho de Segurança, que é também o trabalho dos gabinetes de gestão integrada, que acontece todas as quinta-feiras na Prefeitura de Belém, reuniões com a polícia, o Corpo de Bombeiro, Prefeitura, Defesa Civil, Polícia Civil, Polícia Federal, dando ideias de como se trabalhar, de como podemos unir as forças para evitar com que os nossos jovens se percam, entre para o mundo da criminalidade, entre para o mundo das drogas. E nós podemos ver, e eu tenho certeza absoluta, e eu acredito nisso, eu confio bastante nisso, que o Jovem Ideia, que o trabalho Jovem Ideia, que essa questão da mala direta agora, que nós estamos também vendo, é uma oportunidade que nós estamos tendo de expressar o que nós sentimos, de trazer aqueles jovens que eram separados da sociedade ou que estão à margem da sociedade, que não estão sendo beneficiados com certos programas sociais, que eles venham fazer parte disso. E dali nós vamos desenterrar, nós vamos cavar, nós vamos, como se fosse um tesouro, descobrir talentos. Viram só o que aconteceu recentemente, né? Muitos grupos de jovens que estavam à margem da sociedade, que começaram a trabalhar com a comunidade e começaram a expressar a arte, né? A arte corporal, a arte mímica, a arte de esculpir, a arte do artesanato. Eles estão sendo destaque em outros países. Por quê? Porque alguém acreditou no trabalho deles, porque alguém confiou que o trabalho ia dar certo, que aquelas pessoas precisavam apenas de um espaço, de uma oportunidade. Então, para você que é de um outro país, que não mora aqui em Belém, ou que mora em Belém, saiba que existem pessoas que estão se esforçando para trabalhar na vida de outras pessoas que venham a somar, que venham a ser transformadas. Você vai descobrir talentos aonde você não imagina que teria. E aí surge a arte, como nós falamos logo no começo. A arte é a habilidade do ser humano em transformar coisas que já existiam numa outra coisa
num outro objeto ou numa outra expressão que antes não havia. E aí cria-se a arte, essa habilidade que o ser humano tem. Então, para você que está vendo essa fita, que está vendo essa gravação, e os trabalhos que ainda vão ser realizados, observe com carinho e perceba que você também pode ser uma pessoa que pode vir a somar, que você tirar um pouquinho do seu tempo para mostrar para as pessoas que você pode, que você tem condições, que dentro de você há um educador, que dentro de você há uma pessoa que pode ajudar a somar comigo, a somar com o Michel, a somar com o Ricardo e com todos os jovens do programa Jovem Ideia, do projeto Jovem Ideia, a mudar a vida de muitas pessoas. Nós não temos condições de mudar o mundo, nós sabemos disso, mas nós fazemos a nossa parte. E vamos contar com você, vamos esperar você e adiante vamos fazer uma grande amizade e vamos nos tornar parceiros a nível de mundo. Vamos nos abraçar nesse mundo e transformar aonde nós pudermos tocar. É isso aí. Quantos minutos? 20. Bom, agora eu quero falar para vocês quais são os nossos projetos. O que é que nós temos aqui para o bairro, o que é que nós temos aqui para Belém. O bairro do Tapanã, ele foi eleito agora um território de paz. Ano passado, em 2009, foi eleito Guamá e Terra Firme. E o governo federal implantou nesses bairros 24 projetos sociais. Sendo que agora, este ano, vai ser aqui, no Tapanã. E o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos fortalecendo as comunidades locais. Por exemplo, as associações, os clubes de mães, as ONGs. Nós estamos fortalecendo os colégios para estarem preparados para receber o Território de Paz, que é um programa federal, do governo federal, que vem abraçando o bairro no combate à violência. Então, algumas comunidades já se anteciparam. O que é que elas estão fazendo? Ele vai trabalhar com esporte, vai trabalhar com cultura, vai trabalhar com lazer, vai trabalhar com palestra, vai trabalhar com a questão profissionalizante. E aí o que acontece, o meu depoimento triste, é que muitas comunidades, muitas lideranças comunitárias, elas se perdem ao longo do caminho. Por quê? Porque alguns montam os seus centros comunitários, as suas associações, com fins para ajudar aquela comunidade. E aí vai, registra, cadastra, oficializa tudo. E aí depois ele começa a ir trabalhar com a comunidade e vai crescendo e torna-se uma creche, torna-se um colégio, torna-se um centro cultural. Como é o caso da comunidade Vitória, que a gente tem aqui um centro comunitário, a gente que não era responsabilidade nossa, mas nós temos um centro comunitário, nós implantamos aqui a água, o sistema de água, o saneamento é nós mesmos que fazemos, e temos um projeto de trilha, como vocês estão vendo aqui, que é um projeto de trilha ecológica. Os hotéis de selva lá atrás estão fazendo as pousadas ecológicas, o igarapé, estamos reaproveitando material para chegar nesse igarapé, estamos limpando o igarapé, estamos protegendo o igarapé. Quer dizer que o objetivo qual é? É manter o meio ambiente e ao mesmo tempo dar uma educação para a comunidade. Não só educar, mas dar qualidade de vida. Mas muitas lideranças acabam se perdendo no caminho porque eles montam um grupo de pessoas. Aí liderança para cá, liderança para cá, liderança para cá. Eles montam esses grupos de pessoas, mas aí eles formam ou uma ou várias pessoas, ou grupos, ou uma pessoa apenas, mas que tomam conta de comunidades. E eles fazem assim como se fosse fazendeiro. Como é que eles fazem? Quando o fazendeiro quer vender o seu boi,
ele chega e diz: eu tenho tantos cabeças de boi, tantos Nelore para vender. Não é verdade? E a mesma coisa as lideranças fazem. Eles chegam com um político e falam: eu tenho tantos votos na minha comunidade. Só que ele acaba se vendendo para aquele político, e o político compra aquela liderança com emprego, com salário por mês, e a comunidade é quem sofre com isso. Só que nós estamos orientando através do Conselho de Segurança para que essas comunidades não se vendam para os políticos, para que elas não se vendam, porque se elas não fizerem isso, o que vai acontecer? Os projetos sociais, em vez deles chegar com um político e dizer: eu quero um projeto social para a minha comunidade, eu preciso fazer uma creche, eu preciso fazer um teatro na minha comunidade, eu preciso fazer um cinema na minha comunidade, eu preciso fazer um espaço de lazer. Não. Pelo fato de ele estar vendido para aquele político, o que acontece? Ele não tem liberdade de cobrar, porque ele já votou, já fez, já ganhou por aquilo. Mas a partir do momento que a comunidade voltar para esse bom senso, para ter essa reflexão de cobrar das autoridades programas e projetos sociais, porque no Tapanã não tinha projeto social. Em Belém quase não tem. Quando eu fui para o Rio Grande do Sul, eu vi lá que a prefeitura, o estado são atrelados à comunidade, e os projetos acontecem para levar os jovens da comunidade. Por exemplo, o IDEA. O IDEA é um projeto, né, que surgiu de uma pessoa voltado para ajudar os jovens. Percebeu essa necessidade. Só que os governos deveriam olhar para isso e investir nisso. Se não fossem o apoio, a disponibilidade de alguns que se sensibilizam, o projeto não daria certo. Mas aí é que entra a parte fundamental. Qual é a parte fundamental? Pessoas interessadas, como aqui no Conselho do Bairro, em ajudar, é que criam, que têm essas ideias, que inventam, que transformam vidas. Então essas ideias têm dado certo. E a partir do momento que elas começaram a dar certo, e as pessoas se engajarem nesse trabalho, nesse projeto, as coisas começaram a acontecer. Então, os projetos virão para cá para o bairro. E algumas comunidades já estão se preparando para receber o território de paz. E algumas nem têm CNPJ, mas estamos trabalhando para que isso aconteça, orientando de que forma fazer para quando chegar a verba, chegar a atenção de patrocinar o projeto, eles estejam legais para receber. Muitas comunidades não são assim, elas não são organizadas, são apenas de boca, de voz, mas não têm legalidade mediante as autoridades. Por isso, às vezes os projetos voltam porque as pessoas não estão organizadas. Então nós precisamos nos organizar para receber. E um dos trabalhos do Conselho de Segurança é fazer com que essas comunidades se organizem para receber não só esse projeto, mas outros projetos. Estamos ajudando as pessoas a fazer o projeto, a criar o projeto, como foi o projeto Amazônia Vitória Parque, criado aqui pela comunidade Vitória. E através desse projeto nós temos servido de exemplo para outros projetos, como as ilhas, as 26 ilhas de Belém. Elas estão agregadas a gente na questão desse projeto, a questão do turismo. Futuramente vocês verão o seguinte: a pessoa vem para cá, para a comunidade, anda na trilha ecológica, come o camarão que nós criamos no tanque, come o peixe, come o pato, entendeu? Vê a nossa arte, a nossa cultura. Daqui sai de barco aí por trás, no Rio Paracuri, para o outro lado da ilha, e lá as pessoas já estão esperando a gente. E vice-versa, vamos fazer essa troca de experiência. E está dando certo, e é assim que nós queremos. E assim como vocês têm outros projetos a nível de outros locais do mundo, nós queremos aprender também com vocês.
que o Conselho do Tapanã está aqui, a comunidade está aqui à disposição para trocar informações com vocês. Meu muito obrigado.